Então, o primeiro capítulo vai falar um pouquinho sobre os elementos essenciais, que basicamente vai falar sobre a visão da igreja, né? Eu achava que isso era bagulho de empresa grande, né? Missão, visão, valores. Só que depois que eu fiz essa matéria com o Ziel, o Henrique, o Honda fez comigo, né? O Henrique está fazendo agora. Ele fala muito sobre definir qual que é a missão, a visão e os valores da nossa igreja, porque é importante para nos mantermos no mesmo barco, para caminharmos na mesma direção. Se a gente não tem bem definido para onde nós queremos ir, nós acabamos nos perdendo em assuntos triviais, né? Então, aqui? Não, daqui. Tá. Então, qual o propósito da Igreja Vida Nova, né? Isso é uma coisa que ainda nós estamos tentando descobrir. Por um grande período, né? Essa primeira parte foi justamente cuidar dos imigrantes que estavam vindo, mas agora estamos na segunda geração e a gente precisa redefinir essas coisas, né? A liderança está se esforçando, acredite. A Susan que está nas reuniões, a gente tem que se preocupar cada vez mais com isso, e é algo que assim, exige bastante tempo, existe bastante planejamento, exige bastante oração, né? Então, são coisas que nós precisamos fazer e como uma pessoa que está na liderança, eu gostaria de pedir para que vocês orassem junto conosco, porque é uma decisão grande. Eu não sei onde eu ouvi essa comparação, mas eu acho que foi o Ziel, porque o Ziel é quem dá as melhores ilustrações nessa vida, né? Ele falou que... Não, mentira, foi o Tim Keller. O Tim Keller, ele fala assim, ó, quando estamos sozinhos, é como se estivéssemos dirigindo uma moto. Então, para virar para qualquer lado é muito fácil. Mas, quando nos casamos, a nossa família, ela se torna um ônibus minhoca, assim, super comprido. Então, quando nós formos fazer uma virada, a gente precisa se planejar, demora, a curva precisa ser aberta, a gente corre o risco de fechar alguém, e é um processo muito mais lento do que como seria se estivéssemos sozinhos, dentro de uma moto, né? Te quero falar isso para o casamento, mas eu acho que serve para a igreja também. Então, o propósito da vida nova qual é? Agora nós estamos orando e tentando ver qual que é. E por isso eu peço a oração de todos vocês, tá bom? Então, o que acontece? Há um tempo atrás eu perguntei para a Susan, o que eu posso melhorar no meu português? E a Susan falou com essas palavras: Isaac, eu gostaria muito que você tivesse um português mais castiço. Então, eu, sem contar para ela, pesquisei no Google o que significa castiço, porque eu realmente não sabia o que significava. E significa de qualidade, um português melhor. Então, pensando no feedback da Susan, eu estou usando essa palavra axiomas, que eu não sabia o que era até entrar no seminário. Então, o que é um axioma? Axioma é como se fosse o senso comum, é algo que nós sabemos, é a base de tudo, que não precisa ser provado, não precisa ser tão explicado, porque é algo meio óbvio, tá? Então, quais são os axiomas de uma igreja, né? Então, o primeiro é o quê? É que nós somos chamados para fazer parte do corpo. Então, algumas partes no Novo Testamento vai ser relembrado isso mais do que uma vez. Efésios vai ser relembrado uma vez, 1 Coríntios 12 vai ser relembrado outra vez, que nós somos salvos por Cristo, mas somos chamados para fazer parte de um corpo. Tá? Então, essa é a importância da igreja. Então, se você é um cristão que acha que consegue viver sem o corpo de Cristo, sem uma comunidade que vai te ajudar a moldar o seu caráter, eu não sei se você entendeu o evangelho de uma maneira correta, tá? A chance de você ter se equivocado é muito grande. E outra coisa também é que, tendo isso em mente, né, somos chamados para a missão da igreja, né? Então, primeiro João vai falar assim, ó, eu vos envio assim como Deus me enviou. Então, a igreja, ela tem um papel muito importante, que é o envio para fora. Então, a igreja, ela, apesar de muitas vezes apenas vivermos para dentro, o chamado dela é para fora também, tá? Então, são duas coisas. E uma coisa que eu esqueci de falar do primeiro ponto, que somos chamados para fazer parte do corpo, implica em algumas coisas, tá? Primeiro, implica em que o corpo precisa nos aceitar, nós precisamos ser cuidados pelo corpo. E o segundo
Também é verdade. O segundo ponto é que nós precisamos cuidar do corpo também. Então, todos nós somos responsáveis pela reforma do corpo. Todos nós somos responsáveis em tornar o corpo mais saudável. Então, é algo que são alguns, assim, axiomas, Susan. São axiomas do que é ser igreja. São alguns pontos importantes, né, que nós não podemos, que nós partimos desse pressuposto. Que todos nós fomos chamados para fazer parte de um corpo e que nós nos preocupamos em renovar esse corpo, em melhorar esse corpo. E o segundo é que nós somos chamados para uma missão, que é a missão que Cristo nos deu. Uma missão de envio, né? Então tá bom, então eu queria ler essa passagem aqui para vocês de Atos 42, Atos 2, 42, e eu vou pedir para alguém ler. A gente está testando aqui algumas coisinhas, e deixa eu ver. Samuel, você está ouvindo a gente? Samuel? Oi, Isaac, sou eu. É a Oi, Dani. Dani. Nossa, que prazer ouvir a sua voz. Então, você poderia ler essa passagem para nós, por favor? Calma aí, fala qual que é. Atos 42 até 47. Atos 2, 42 até 47. Calma aí. Atos 2. Tá abrindo aqui. Vou pegar minha Bíblia. Atos 2, 42 a 47. Isso. Calma aí, gente. Eu tô com a mensagem, tá? Tá bom. Então, começa no 41, não tem 42 não, tá junto. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram convencidas por aquela palavra, batizadas e arroladas. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades de quem precisasse. Eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo, seguido de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via. Todos os dias o número deles aumentava, e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Legal, muito obrigado, Dani. Então, o que acontece? Quando nós falamos de uma igreja saudável, a primeira coisa que a gente pensa é em Atos 2, né, que é a igreja primitiva, e muitas vezes nós colocamos isso num pedestal tão alto que não é verdade. Que Atos, apesar de parecer bonito, apesar do propósito que ela oferece ser algo bom, Atos vai nos revelar que muitas coisas podres acontecem nessa igreja, né? Então, um caso talvez mais famoso é que alguns capítulos para frente, no 5, se eu não me engano, Ananias e Safira, eles vão lá e mentem. Eles vão falar assim, ó, como está na moda de todo mundo vender tudo que tem, eu vou fingir que vou vender tudo que tenho para mostrar que eu também tenho um coração piedoso, um coração que foi quebrantado. Mas quando no fundo eles mentiram e assim, o mais engraçado é que ninguém obrigou ninguém a vender nada aqui. As pessoas vendiam por quê? Porque elas estavam cheias de temor, o amor estava em todo lugar, então eles vendiam porque eles queriam, não era algo obrigado pela igreja, né? Então, essa passagem dá alguns 4 princípios que o John Stott vai falar que, assim, se nós queremos uma missão para a igreja, ela precisa estar baseada nesses 4 pilares, que talvez para nós tenha mais do que 4 pilares, mas pelo menos esses 4 precisam ter, tá bom? Então, o primeiro é o seguinte, vamos lá. É um ensino. Então, se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eu peguei essa foto aqui, do 9gag. É uma foto muito boa. Por quê? Porque se nós não temos um ensino correto, a nossa aplicação ela acaba sendo errada. Tá? É que eu não sei por quê. Muito se deve, provavelmente, porque o meio científico se fortaleceu demais. Mas parece que nós dividimos o conhecimento
da vivência, né? Mas que para o judeu era algo único. Então você vivia o que você entendia. Não tinha como separar isso. E por isso que eles precisavam ensinar o tempo todo. E os ensinamentos, eles enfrentavam tanto ensinamentos intelectuais como ensinamentos da prática, né? Por quê? Porque os ensinamentos intelectuais, eles afetavam a maneira como você vivia a prática. Então, o tempo todo, os apóstolos, eles ensinavam a maneira certa de viver, e na mesma carta, falava assim, ó, toma cuidado com esses ensinamentos. Os gnósticos estão falando assim, ó, o que é salvo é o espírito. Então, enquanto você está na carne, você está liberado para fazer o que você quiser. Você pode seguir os seus desejos sexuais, que não vai afetar nada, porque o que importa é o espírito. Então, o ensinamento teológico tinha uma aplicação importantíssima na vida prática. E é isso que nós não podemos perder de vista, tá bom? Então, muitas vezes, quando nós falamos de ensinamento nas igrejas, nós temos um estigma meio ruim. Por quê? Porque parece que a gente realmente só está ensinando para o cérebro. Mas quando, na verdade, o que nós precisamos fazer é ensinar para o coração, tá? Mas, quando nós ensinamos para o coração, o cérebro, ele aprende também. Ele precisa passar pelo processo de aprendizado, né? E a Dé, sempre falava uma frase muito legal. Ela falou assim, nossa, eu gostaria que a linha do cérebro para o coração fosse uma linha mais fácil de ser seguido. O caminho fosse mais fácil de ser caminhado. Por quê? Porque muitas coisas nós sabemos aqui, mas não conseguimos aplicar aqui. Isso é um perigo. Mas uma igreja, ele sempre vai se preocupar com o ensino. Não para apenas ficar teologicamente mais forte, mas para que eles pudessem viver a prática de uma maneira mais saudável. Então, isso é um ponto muito importante e nós não podemos perder de vista, porque às vezes realmente é muito fácil apenas ensinarmos para o conhecimento e a prática acaba ficando de lado. E muitas vezes nós queremos apenas aprender a prática com uma teologia incorreta. Então, conforme o tempo vai passando, a gente acaba se perdendo também. Por isso que é muito importante o ensino ser intelectual, teológico, porque vai afetar a nossa prática. Então, uma vai ter que coexistir com a outra. Se nós enfatizarmos apenas uma, aí a gente vai correr o perigo de ficar desequilibrado e desequilibrar toda a igreja, né? Então, isso é algo importante. Outro ponto importante é que nós precisamos ser uma igreja que cuida. O cuidado é um pilar muito importante também. Aqui, quando nós lemos o texto de Atos 2, né? Ele fala assim, ó, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. É muito diferente do pensamento marxista, tá? O Marx vai falar assim, não, para ter igualdade, todo mundo tem que dar tudo. Só que o princípio ele é bem diferente aqui. Ele vai falar do amor. O amor vai te levar a fazer isso. Então, quando nós lemos isso, nós pensamos, nossa, que coisa radical. Que coisa... Como eles como eles conseguiram fazer isso, né? E quando nós vamos tentar aplicar isso em nossas vidas, a gente não consegue. Senhor, quem vai vender a própria casa hoje para ajudar outra pessoa? Onde essa pessoa vai morar? Onde a gente vai morar? O que tem que fazer? Mas o princípio é muito mais interessante. Vai falar assim, ó, que por causa do amor nós somos capazes de fazer coisas que normalmente não conseguiríamos, que normalmente nós não nos preocuparíamos em fazer. Então eles vendiam as casas, mas outras pessoas mantinham as casas, porque as pessoas tinham que morar em algum lugar. Então algumas foram chamadas para vender, outras foram chamadas para ceder a casa para os outros morarem, né? Então não faz sentido todo mundo vender a casa e ninguém mais ter onde morar e todo mundo morrer de frio, né? Então o cuidado é importante. E nós fomos chamados para cuidar de maneiras diferentes. Alguns vão ter facilidade em alguma coisa, outras vão ter facilidade em outras coisas, mas o amor é o que deve nos mover, tá bom? E outra coisa legal também é a generosidade. É algo que nós não podemos perder de vista. Às vezes nós ajudamos
o mínimo possível, só para desencargo de consciência, né? E esse texto nos mostra que a ajuda que o cristão precisa oferecer é uma ajuda muito mais que o mínimo. É uma ajuda que ela é mensurada, não... O que temos como parâmetro não é o mínimo, mas é o que Cristo fez por nós. É algo muito, muito mais forte. Quando nós entendemos isso, a gente começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente, né? Então, sim, quando nós temos um coração de gratidão, é muito mais fácil ser generoso. Então, para cuidarmos de uma igreja, nós precisamos, primeiramente, entender o amor. E segundo, entender que o amor vai nos tornar pessoas mais generosas, tá? Então, se você é uma pessoa menos generosa que você era ontem, a gente precisa começar... Se a nossa igreja é uma igreja que está sendo menos generosa que era antes, então nós precisamos repensar, será que um dos pilares aqui não está meio ruim, causando algum desequilíbrio, tá? Um outro ponto importante, uma igreja que adora. Assim, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, né? Essa passagem é muito legal, por quê? Porque ela vai falar que as pessoas adoravam de várias maneiras, de duas principalmente. A primeira era no pátio do templo, que era uma adoração mais formal, que tinha todo o rito por trás, e outra era uma adoração dentro das casas. Eles partiam os pães dentro das casas, louvavam, oravam lá dentro, era de uma maneira provavelmente mais informal. Eles não precisavam seguir tantos ritos. E eu acho que a nossa igreja, nós precisamos entender que isso vai acontecer. Principalmente para nós de juventude, nós temos o costume de falar, vamos deixar tudo com a nossa cara. E às vezes a igreja ela vai responder, falando, não, vamos deixar tudo com a cara dos mais velhos. E a gente não consegue coexistir no meio de tudo isso. Mas é extremamente importante nós entendermos que a igreja ela vai adorar tanto no coletivo, quanto no individual, quanto no formal e no informal. E eu acho que a nossa igreja ela vai precisar começar a entender isso cada vez mais. E todos os membros vão precisar entender isso. Por quê? Porque é só assim que nós vamos começar a ceder um pouco mais, e o outro lado vai ceder também, e todo mundo vai conseguir ser edificado. Outra coisa também que o texto fala que eu acho muito legal, que ele precisa ser uma adoração alegre e reverente ao mesmo tempo. E é algo que às vezes a gente se perde, às vezes a gente acha que seguir a Cristo é só sofrimento. Mas quando nós lemos o que está acontecendo aqui em Atos 2, não parece que o pessoal está fazendo isso por obrigação, né? Mas o texto fala que o coração deles era enchido de alegria, eles faziam isso com muito prazer. Então, eu acho que a nossa comunidade, ela precisa ser alegre, mas também não pode perder a reverência a Deus, né? Então, a nossa adoração, ela é muito influenciada pela nossa teologia também. Por isso que a teologia é algo muito importante a ser ensinado, porque afeta diretamente a nossa prática. E, por fim, nós precisamos ser uma igreja que evangeliza. O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E é muito interessante isso. Por quê? Porque uma igreja saudável é uma igreja que cresce. Talvez ela, em Atos 2, vai crescer absurdamente rápido. Mas nós não precisamos mensurar se a igreja está saudável ou não por quão rápido a igreja cresce. Mas o John Stott ele faz uma pergunta muito interessante. Ele fala assim, quantas pessoas se converteram, passaram aí para a igreja de vocês nos últimos 10 anos? Será que é uma igreja saudável? Será que o evangelismo tem feito parte do costume de vocês? Porque precisa ser. A missão, ela precisa ser vivida todos os dias. E nós não podemos só criar eventos para tentar evangelizar, mas o evangelizar precisa estar presente todos os dias nas nossas vidas, né? E a igreja ela precisa começar a viver isso também, que é algo muito importante. Então, a igreja ela foi feita tanto para dentro quanto para fora. Outra coisa legal também é que o evangelismo é realizado pelo Senhor. A dependência precisa ser do Senhor. Mais uma vez, a gente tem o costume de dividir tudo. E às vezes nós achamos que
que precisa de uma capacidade para evangelizar, que nós precisamos de argumentos para evangelizar de uma maneira mais eficiente. É algo importante? Eu acho que é importante. Paulo fazia muito isso, ele tentava sempre falar a língua de quem ele estava pregando o evangelho, né? Isso é importante, mas é mais importante ainda entender que quem cuida disso é o Senhor. Então, isso vai abrir portas para algumas teologias erradas. Então, se é Deus quem faz, eu não preciso me esforçar. Porque quando Deus quiser me usar, Ele vai me usar. O que também é extremamente errado isso. Nós precisamos nos colocar numa posição para onde Deus pode nos usar. Nós precisamos deixar o nosso coração aberto para Deus nos usar. E essa é a nossa função, é deixar o coração sempre preparado para receber o que o Espírito Santo está falando para nós. E, por fim, mais uma vez, ele vai falar assim, cara, e todos os dias pessoas iam sendo salvas, né? E, mais uma vez, eu reforço que o evangelizar, para nós, precisa ser algo constante, precisa estar na missão da igreja. Porque se nós começarmos a viver apenas para nós mesmos, aí vamos nos perder em coisas triviais também, né? Então, a gente vai ser um clube e os interesses vão cada vez ficando mais importante, vai ter conflitos de interesses e no final a gente vai chegar em lugar algum. Então esses foram os 4 pontos. Deixa eu só voltar para vocês. É uma igreja que aprende. Muito importante nós aprendermos. É uma igreja que cuida. Se é uma igreja que não cuida, que foi algo que a Susan ela ressaltou nas aulas de Atos, é porque nós estamos deficientes em algum lugar. E é algo que nós precisamos resgatar. Uma igreja que adora, uma igreja que evangeliza. E esse é só um resumo, tá, do que o livro vai falar. E o que vão acontecer nas próximas aulas. Eu chamei algumas pessoas que já servem na área, né? E eles vão compartilhar conosco um pouquinho sobre a experiência deles, sobre o livro também. E para que nós possamos pensar em igreja juntos. Acho que o objetivo dessa série é nós refletirmos e começarmos a pensar o que nós queremos para a nossa igreja. Estarmos com o coração aberto para realmente orar e perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer para nós? Eu estava conversando com o Tauê, que às vezes é muito difícil termos o coração aberto, porque nós acreditamos numa coisa, nós carregamos bagagem e nós achamos que o que nós pensamos é a coisa certa. Então, mesmo tendo esse discurso de estar com o coração aberto, muitas vezes nós não estamos. Muitas vezes nós achamos que a maneira como nós fazemos as coisas é a maneira certa. Então eu peço para que durante essa série, que possamos ter um coração aberto a realmente ouvir o que Deus tem para nós, tá bom? Para que nós possamos orar pela igreja de uma maneira mais honesta possível. E por fim, uma frase de Instagram aqui, que é uma frase muito bonita, que o John Stott vai colocar. Ele vai falar o seguinte: mas o modo como o Espírito Santo lida com a instituição da igreja é mais o de uma reforma paciente do que de uma rejeição impaciente. Portanto, não devemos polarizar entre o estruturado e o desestruturado. Generalizando, os mais velhos preferem os cultos mais formais e majestosos na igreja, enquanto os mais jovens preferem as reuniões mais espontâneas e livres nas casas. Precisamos experimentar as preferências uns dos outros. Eu acho isso muito legal, porque aqui ele está falando assim, gente, o mais importante não é você decretar que o seu jeito é certo, mas é você ser amoroso o suficiente para experimentar a maneira como o outro experimenta a Deus. E é algo que nós não podemos perder de vista. É o amor. E mais uma vez, a nossa igreja ela está passando por um processo de transição. Nós estamos falando isso desde o fórum. Às vezes eu acho que dá vontade de desistir mesmo, porque, cadê as mudanças? E eu queria encorajar vocês com essa frase do John Stott. Vai falar aqui, gostei muito dessa primeira frase, né? Que a maneira como o Espírito Santo lida com as coisas é mais como a de uma reforma paciente, ao invés de uma rejeição impaciente.
Então eu peço para vocês que possamos ser pacientes com a Igreja Vida Nova, que possamos ser pacientes com a liderança, que podemos apoiar a liderança, que nós possamos orar pela liderança. E mais uma vez se lembrar do axioma aqui, que nós fazemos parte desse corpo e todos nós somos responsáveis pela reforma desse corpo. Tá bom? Então é isso que eu tinha que falar, um pouquinho mais curto, porque ele é mais introdutório, mas nas próximas semanas vão vir pessoas bem diferentes compartilhar um pouquinho os líderes de cada ministério e vai ser bem legal, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, algum adendo que gostariam de fazer? Estão livres. Para vocês que estão no Zoom, todos nós que estamos aqui na igreja estamos ouvindo. Muito cuidado com o que você vai falar, porque também está sendo gravado aqui. Então, alguém quer fazer algum adendo? Não? Ih, a bateria está acabando, gente. Então é melhor a gente terminar com uma oração, um aviso de Deus. Então, Luquinhas, você pode orar para nós, por favor? Vou orar então. Pai querido, queremos agradecer por esse dia. Obrigado porque a gente pode, mesmo estando longe, estarmos juntos aqui, ouvindo, Pai, mais um pouco da Tua palavra, aprendendo mais sobre o que é ser igreja. Pedimos, Pai, para que o Senhor esteja com cada um de nós, nos ajudando a refletir sobre tudo que o Isaac colocou durante a aula e o nosso papel para contribuir para a construção de uma família, Pai. Oramos para que o Senhor também abençoe essa semana, esteja conosco em cada atividade, que sejamos luz e sal onde nós estivermos e que a sua pessoa seja refletida, Pai, durante cada atitude nossa. Esteja com cada família aqui, Pai, e é o que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Valeu, gente. Abraços, hein? Um prazer.